Olá, queridos irmãos, que bom que a gente está junto para louvar ao Senhor em mais um culto. A palavra de Deus nos fala no livro de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse cântico do cantor cristão também nos fala que nós seremos mais alvos que a neve, porque o Senhor, pelo seu sangue, nos purifica, nos torna mais alvos que a neve. Seja bendito. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A palavra de Deus também nos fala que o Senhor tem bênçãos para cada um de nós, tem promessas para nossas vidas. Ele fala: crê no Senhor, serás salvo, tu e a tua casa. Ele fala no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele fala lá em 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei
a sua terra. Vem comigo desfrutar das promessas de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de aliança. É um Deus que não é homem para mentir, é um Deus que está... Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Olá, irmãos, boa noite. Hoje darei continuidade ao livro Admiração, do autor Paul Tripp. Falarei sobre o capítulo 8 com o tema materialismo. Materialismo, irmão, é a doutrina que identifica na matéria a realidade fundamental do universo, explicando todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. O materialismo é viver apenas ou extremamente voltado aos bens, valores e prazeres materiais. No início desse livro, o autor nos mostra que Deus planejou-nos com a capacidade de admirar sua criação. Porém, essa admiração não pode ser e não deve ser o fim em si. Queridos, possuir bens e ter coisas materiais não é mal nem é pecado. Mas se não tivermos cuidado, isso pode representar um enorme problema em nossas vidas. Não afirmam, irmãos, que devemos descartar ou desprezar as coisas que já temos e conquistamos, mas devemos ter muito cuidado para que esse materialismo não cative nossos corações e sugue os nossos recursos. O autor nos mostra que o problema está quando estamos viciados nestas coisas materiais e damos valor a elas de forma incondicional, ou seja, a condição para vivermos. O autor também nesse capítulo, irmãos, nos traz algumas perguntas e eu separei uma delas. Por que procuramos demais manter coisas e comprar coisas quando não precisamos delas? Isso reflete o materialismo em nossas vidas. O materialismo, irmãos, é apenas o efeito do nosso problema. A causa é a admiração e acesso pelas coisas materiais em nosso coração. Perdemos o foco da admiração e agora esse efeito pode ser qualquer coisa. Pode ser status, poder, recursos, dinheiro. Só não é o Deus Criador. Quando nossa admiração está no lugar certo, aí as coisas materiais estão também no lugar certo em nossas vidas. E aí podemos desfrutá-las com sabedoria e amor. O autor nos convida nesse capítulo
a examinar a dinâmica espiritual que está na base da luta com as coisas materiais. Porque onde estamos procurando vida? Nas coisas materiais ou no Deus Criador? Irmãos, procuramos vida na criação como deveríamos procurar vida e satisfação no Criador. Vivemos uma busca desnecessária por felicidades e realizações, quando sabemos que essas são falíveis e temporárias. Admiramos o que pensamos ser a fonte da vida. Buscamos a admiração e tendemos a ser controlados por isso e para isso. Mas, irmãos, sabemos que só em Deus, só Deus pode suprir e nos preencher com a sua fé, com a sua força e com seu amor. Irmãos, as coisas materiais não são um lugar para nós depositarmos a essência das nossas vidas. Esse vazio que temos nas nossas insatisfações vem da admiração em preencher as nossas vidas com as coisas materiais, quando deveríamos considerar o propósito de Deus para as coisas materiais em nosso cotidiano. As coisas materiais são para o nosso sustento e não para a nossa adoração, e não para a nossa admiração plena. Não podemos viver sem o mundo material, é verdade. Precisamos dos recursos disponibilizados por Deus para viver. Não precisamos odiar o mundo físico e material. Na verdade, devemos ser gratos a Deus por Ele nos prover. O mundo material não só demonstra a criação e a glória de Deus, mas também o amor dele em nos sustentar com esse mundo. O Deus Todo-Poderoso nos dá o amor através também do nosso sustento. E mais, irmãos, o mundo material representa e pode nos causar também prazer, e isso não é mal. A Bíblia não amaldiçoa o mundo material e nem o prazer, porque todos estes foram criados por Deus. Deus nos fez assim, físicos e emocionais, para que pudéssemos desfrutar da criação dele. O desfrutar o amor de Deus, irmãos, é admirar a pessoa de Deus em nossos corações. Porque quando as coisas materiais governam o nosso coração, irmãos, então vivemos por elas e faremos tudo o que for preciso para conquistá-las e mantê-las. Se nós nos lembrarmos, em Mateus 6, nos versos 19 a 36, vemos quão complicado e quão deteriora o coração do homem o materialismo e o dinheiro. Devemos, irmãos, entender o pecado que há em nós e preencher os nossos corações com Deus para nos afastar desse pecado. Encher nossas vidas com coisas materiais e ainda assim não estamos satisfeitos é o excesso dos problemas que viremos em nossas vidas. O prazer material é a grande frente de batalha que teremos que desfrutar ou enfrentar em toda a nossa jornada. Travamos essa batalha, irmãos, porque temos um grande problema em nossos corações: o foco da nossa admiração. Estamos viciados em admirar as coisas materiais e as conquistas, e assim substituímos a admiração por Deus. Quando o governo da admiração está em nosso coração e depositado em Deus, os prazeres do mundo material estão no lugar certo, e assim nós não nos perdemos, não nos desviamos e não ficamos distantes de Deus. E mesmo, irmãos, quando estamos perdidos, a graça de Deus trabalha em nos resgatar, trabalha em nos libertar, trabalha em nos distanciar dessa escravidão do materialismo. Pois sabemos, irmãos, a Bíblia nos mostra que nós não somos capazes de nos libertar de nós mesmos sozinhos. Apenas a graça de Deus nos livra. Deus vencerá e nos resgatará, e acima de tudo Ele nos moldará o nosso coração a Cristo Jesus. As coisas materiais são para que lembremos do Senhor. Esquecemos, irmãos, que o mundo material aponta para Deus, aponta para tudo que Ele fez. Já na criação, Deus projeta o mundo para apontar para Ele. Nós vemos isso na Bíblia. A Bíblia nos diz em Salmo 19, em Romanos 1, que o mundo material é um lembrete permanente da glória, da graça e do amor de Deus. Devemos admirar Deus, então, irmãos, pela lembrança da criação e admirar em adoração porque entendemos o que Deus tem feito por nós. As coisas materiais jamais poderão nos dar vida. As coisas materiais foram projetadas para
satisfazer temporariamente as nossas necessidades. Em Isaías 55, ele nos lembra nesse capítulo o dom gratuito da graça de Deus e nos reorienta as vidas para o Evangelho e para a palavra de Deus. Se nós vermos esse capítulo ao todo, no verso 2, vemos uma pergunta que Isaías nos faz. Por que gastamos ou por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não se satisfaz? Irmãos, devemos procurar vida onde a vida foi criada. Se tivermos motivados pelos nossos corações em substituir a Deus, continuaremos atrás da criação e de nós mesmos e nos manteremos vazios. Porque, irmãos, trabalhamos tanto pelo que não satisfaz, a própria palavra de Deus nos mostra. Mesmo assim, irmãos, apesar desse mundo materialista, desse mundo consumista, Deus nos proporciona a sua graça. Deus vence a culpa. A graça, irmãos, pela graça, não estamos à mercê do mundo material e dos seus recursos. Através de Cristo, Ele nos encoraja, Ele nos resgata e Ele nos leva para a sua obra. Ele é o recurso necessário, Ele vem com força, Ele é gracioso, Ele luta por nós, Ele nos espera, irmão. E Ele fica até a altura para cada situação, Ele nos mantém à altura para que possamos suportar as nossas dificuldades, porque Ele é misericordioso. Por fim, irmãos, indo para o final desse capítulo, o autor nos conduz que nós não devemos ter vergonha e não nos escondamos dos nossos pecados com relação ao materialismo. Pelo contrário, devemos correr para Deus e em sua presença entregarmos as nossas fraquezas, para assim Ele nos restaurar e nos moldar a Ele. Devemos, irmãos, admitir o nosso pecado e nos arrepender, e Ele terá a situação exata, conforme a nossa necessidade e a nossa luta contra o materialismo, e não pelos nossos desejos. Por fim, trago uma reflexão para nós sobre esse capítulo. São 3 pontos de reflexão que eu gostaria que os irmãos refletissem após esse momento. Onde está depositada a nossa admiração? Nas coisas materiais ou na obra de Deus e no Deus Criador? Deus nos proporcionou, irmãos, as coisas materiais para o nosso sustento, para o nosso desfrutar e não para a adoração dessas coisas. Elas apontam para Deus e não para si mesmas e para nós. Diante da escravidão da admiração pelo materialismo, o que devemos buscar? Irmãos, sabemos que devemos buscar ao Senhor. Ele nos resgata e nos restaura. Essa é a oração que eu tenho para nós. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, irmãos, nos sustente, continue conosco e nos guarde em nossa jornada. Até a próxima oportunidade.